RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio da RFI em Paris alguém que tem música no nome, no DNA. Eu vou apresentá-lo e você vai entender. É uma honra receber aqui Marcel Pauwels, filho de Baden Powell, um dos maiores violonistas de todos os tempos. Marcelo, muito obrigada pela presença. Você veio aqui nos contar sobre a turnê europeia chamada Só Baden, com shows dos dias 14 a 27 de abril, passando por vários países aqui na Europa: França, Áustria, República Tcheca, Alemanha e Holanda. Pelo nome, imagino que é uma homenagem ao seu pai, que foi também seu professor. Você tocou violão com ele dos 9, 10 até os 18 anos. Isso, tudo bem, Maria Paula? Prazer imenso estar aqui. Sim, é uma homenagem ao meu pai. Na verdade, eu fiz um disco em homenagem a ele, enfim, que eu quis ali gravar todas as... Quer dizer, todas não são possíveis gravar todas as músicas do meu pai num disco só. Mas eu quis ali prestar uma homenagem. Comecei a estudar com ele com 9 para 10 anos de idade. Fui até meus 18, que foi quando ele faleceu, no ano 2000. Então, ele foi meu professor em casa diariamente. Era aquele professor bem severo. E aí, quando eu comecei minha carreira sem ele, porque assim, a minha carreira, ela teve dois momentos. Ela teve um momento com ele, que eu já comecei com ele, olha só que privilégio. E depois um momento sem ele, quando ele faleceu, era como se eu estivesse começando do zero. E aí eu fui gravar meus discos, que não foi logo de cara esse disco em homenagem a ele, não. Eu fui ali fazendo outros discos, e aí quando chegou num ponto da minha carreira que eu me senti mais à vontade, eu quis fazer esse disco que chama-se Só Baden, que eu tive alguns convidados, como Hamilton de Holanda, como Gilson Peranzeta, grande pianista, como Vitor Biglione, Daniel Migliavacca, que é um outro grande bandolinista maravilhoso, que eu quis ali trazer a visão desses músicos incríveis do Brasil, sobre que eles tinham essa visão sobre a música do meu pai. Que então, continua super atual, né? Continua super atual, anos depois. Exatamente. Seu pai foi um dos responsáveis, digamos assim, para o violão se tornar, né, esse instrumento assim de destaque, ganhasse voz, ganhasse alma. Sim. E uma alma bem brasileira. Isso que eu queria falar um pouco dessa mistura, né, de as raízes ibéricas, negras, indígenas também misturando, né, valsa, samba, serenata. Ele tinha um toque que é reconhecido, a gente ouve e sabe que era Baden Powell. É verdade. Meu pai tinha uma assinatura muito forte no violão, na música que ele compunha, e ele conseguia unir duas coisas incríveis, que era ser um grande intérprete, como ele era no violão, e ser um grande compositor, porque geralmente ou é uma coisa ou é outra, né? Mas ele conseguia unir as duas coisas. E é muito difícil para mim, por exemplo, ter que escolher ou dizer qual que eu prefiro, né? Ele próprio dizia que o compositor era mais forte, quer dizer, quando vinha uma música para ser feita, ele tinha que parar tudo que estava fazendo para poder compor. Mas quando ele estava interpretando a música de alguém, como ele fez tantas vezes, alguns arranjos que são absolutamente inesquecíveis e imortais, eu acho que até definitivos, como para músicas do Gonzaga, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Tom Jobim, eram arranjos assim quase que definitivos, ou eu até poderia dizer definitivos de fato. E ele estava ali compondo de uma certa maneira, até quando ele estava interpretando, arranjando para uma peça de violão, ele estava compondo em cima da música do Tom, ou em cima da música do Luiz Gonzaga, e tem essa coisa da levada, da mão direita, né? Vários tipos de levadas no violão. E eu li que você era quase uma sombra do teu pai, que você o seguia onde ele estivesse, nos ensaios, nas apresentações. Já pensando numa carreira futura, você, enfim, sempre desejou um dia estar no palco, violão e em público? Sim, quando eu comecei, na verdade, que eu comecei com 9, na verdade, o meu primeiro contato com a música foi até antes, quando eu morava na Alemanha, que eu morei na Alemanha durante alguns anos. Tocando violino. Tocando violino. E aí depois eu tive esse hiato, assim, de tempo, que eu fiquei tocando percussão, vim para o Brasil e tal, e aí eu decidi pelo violão com 9 para 10 anos. E quando eu decidi, para mim já era definitivo, eu não tinha uma outra coisa em mente que eu pudesse fazer. Agora, Baden Powell não era professor de violão, mas ele aceitou ensinar os filhos, né? Ele não Você teve... e seu irmão, que também é Felipe, pianista. Sim, Felipe Baden Powell, grande pianista.
Sim, ele não teve aluno de violão, o meu pai, a não ser eu, né? Ele não teve nenhuma carreira, até porque nem podia ter, porque ele ficou se dedicando muito aos palcos, à rádio, enfim, gravações e viagens. Então, não tinha muito tempo de você... Porque, assim, essa coisa de ser professor demanda tempo, demanda você precisar ali ter um tempo disponível, enfim, para poder ensinar. E ele não tinha isso. Mas ele desejava conseguir transmitir isso para poder ficar o legado, né? Porque ele criou realmente uma maneira de se tocar violão nova, né? Que o violão no Brasil e no mundo é antes e depois de Baden. Durante, foi uma nova era que se iniciou ali com as mãos dele. Olha, isso que você falou, que ele fez o violão ganhar dignidade, fez o músico entrar pela porta da frente dos lugares, né? E, sobretudo, a sonoridade, a afinação, uma série de coisas. Enfim, quando você vai... Não dá para definir em uma palavra, quer dizer, fica meio difícil você definir em uma palavra, mas, assim, a sonoridade que ele imprimiu com as composições, com os afro-sambas, com Vinícius, e, enfim, tantas coisas. Essa coisa da mão direita rítmica, que é uma coisa muito forte, que, assim, que eu acho que é a coisa que mais chama atenção e que mais interessa as pessoas por aí, pelo que eu tenho visto. E eu até desenvolvi, inclusive, um curso chamado As Levadas da Mão Direita de Baden-Powell. Eu desenvolvi isso no início da pandemia, e é um curso que interessa muito. As pessoas estão comprando esse curso meu, justamente porque eu tive ali o privilégio de ver de perto aquilo ali. Agora Então, e aí, assim, cada movimento da mão dele... De uma certa forma, para mim, é fácil de explicar. E eu consegui ali colocar de uma forma didática para as pessoas entenderem. Então, isso está interessando bastante as pessoas. É claro que a música do teu pai está impregnada, digamos, no teu trabalho, mas você também se deixa influenciar por compositores e violonistas da sua geração. Sim, bastante. Certo? Assim, quem são os nomes? Ou conta um pouco de quem são as pessoas que te influenciam. Nossa, tantas pessoas. Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas que eu não conheci, né, que são da geração do meu pai, os grandes artistas como, além do meu pai, Sebastião Tapajós, João de Aquino, Hélio Delmiro, Egberto Gismonti, enfim, tantos e tantos. Mas eu também me deixo muito influenciar pelos caras da minha geração. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Eu poderia citar alguns nomes, como Yamandu, com certeza é um nome, admiro demais. Hamilton de Holanda, que é meu convidado no meu disco Só Baden. O Daniel Migliavaca, que é um grande bandolinista do sul do Brasil, né? E que é maravilhoso, um grande compositor, o Daniel Migliavaca, grande compositor, e é um cara que me influencia muito. Nós temos um trabalho de duo tocando só Garoto e Valdir Azevedo. Então, eu me deixo literalmente influenciar pela galera da minha geração. Nesses shows da Europa, é só você? Você toca solo? Solo, sim. Como é que é ser filho do Baden-Powell? Eu queria saber se isso é um peso, se você já chega assim com muita expectativa ou não, pelo contrário, é uma porta aberta. Então, eu acho que é o seguinte, Maria, para tentar te responder essa pergunta da melhor forma possível, eu acho que ajuda. Mas ajuda no sentido de que você precisa ter algo mais a dizer. Porque se eu só tiver isso a dizer, na segunda música já acabou o show. Se a única coisa que eu tenho a dizer quando eu subo no palco é que eu sou filho do Baden, na segunda música acabou o show, porque você não consegue sustentar um show de 1 hora... ou uma carreira e discos só dizendo que é filho, né? Então, o que você traz de especial e que é bem do Marcel? Olha, essa coisa de ser bem eu sigo um grande conselho que eu ouvi de um pianista, que é um cara também que eu me deixo influenciar, que é um francês chamado Michel Petrucciani, que era um jazzista maravilhoso, que já é falecido. E ele uma vez falou assim, olha, vocês precisam tocar, ele estava dando um workshop, ele falou, olha, vocês precisam tocar parecido com quem vocês gostam de ouvir. E ele até disse assim, eu amo o Bill Evans, mas eu nunca vou ser o Bill Evans, mas eu vivo tentando imitá-lo. Ao tentar imitá-lo, eu não consigo ser ele, mas eu estou tentando imitá-lo porque eu gosto de ouvi-lo. Só que quando eu tento imitá-lo, eu não sou ele, e não sendo ele, eu acabo sendo eu. E é isso que eu procuro fazer com todo mundo. Claro que o meu pai é a referência número 1, então, de uma certa maneira... eu estou ali tentando absorver, trazer do meu pai para mim. Só que quando eu devolvo, já vem diferente. E deve dar saudade também, não? Com certeza. Isso dá.
isso dá. Com certeza dá, porque, enfim, foi uma convivência. Fizemos uma turnê na Europa, fizemos uma no Japão. E gravaram pelo álbuns Brasil. juntos, né? Sim. Baden Powell e Filhos, você tinha 12 anos, e depois Suíte Afro-Brasileira com o Felipe Powell. Esses foram os 2 primeiros da minha Que mora aqui carreira. na França. Aliás, Mora falando em aqui em França, Paris. você está de volta à sua cidade natal. Sim. Marcel é nascido em Paris, Exatamente. em 1982. Isso. Como é que é voltar para casa? Olha, é incrível, porque eu estava até falando agora com o Etienne, que eu acabei de chegar do aeroporto, e falei, cara, 11 anos que, assim, o último show que eu fiz aqui em Paris foi em 2011, no Teatro Européen, com o meu irmão. Era um show em homenagem ao meu pai, organizado pela revista, oh meu Deus, Brazuca, se não me engano, revista Brazuca. Eu acho que era esse o nome, me perdoe se eu estiver falando o nome errado. E eu estava numa certa frequência de shows aqui na Europa. Eu estava fazendo desde 2007, eu estava com um produtor, e aí 2011, aí eu fui para o Japão em 2013, mas Europa foi, a minha última apresentação foi em 2011, fevereiro de 2011. Então, são 11 anos, né, sem vir aqui. E aí agora, quando eu cheguei em Paris, o meu pai conheceu minha mãe aqui, né? Minha mãe, ela está chegando, inclusive, ela está vindo a Paris agora para passar visitar, passear e tal. E eles se conheceram aqui, 2 brasileiros que se conheceram e se apaixonaram aqui e tiveram 2 filhos aqui, né? Minha mãe, Silvia Eugênia, né? E o meu pai, Baden, que já é falecido, infelizmente. Então, é uma coisa especial. É uma coisa especial vir aqui, começar essa turnê com uma apresentação em Paris. É bastante especial. No dia 14, em Montreuil. Montreuil, 20 e 30. Como é que é? La Marbrerie é o nome da sala. Todo mundo convidado, então, grande oportunidade de conferir esse grande violonista brasileiro, então, que está fazendo uma turnê pela Europa, e dê uma passadinha aqui no estúdio da RFI. Muitíssimo obrigada, um prazer em te conhecer. E a gente, claro, encerra com música, né? Tem que afinar antes. Violão é assim, ele sempre conta, passa uma parte do tempo afinando e outra... Metade do tempo tocando desafinado.